Essas inscrições estão aqui muito antes de existir qualquer casa, qualquer estrada, qualquer cidade na região. Quem fez isso? Quem eram essas pessoas? Como eles viviam? De onde vieram? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder nessa série de exploração pelo sertão nordestino. Aqui nós temos uma arte rupestre e muito antes de existir Quixeramobim, como nós conhecemos hoje, alguém passou por esse lugar, andou por essas pedras, caminhou por esses caminhos, essas trilhas e tinha uma história muito legal que nós vamos tentar descobrir. Mas antes de tentar responder a essas perguntas, gostaria de convidar você para acompanhar um pouquinho da nossa aventura até chegar a esse local. Saímos de Quixeramobim por volta das 5h30 da manhã e o clima estava parcialmente nublado. Nós fomos por um dos percursos a 21 quilômetros de Quixeramobim por uma estrada de chão conhecido como Estrada do Rio. Ao longo do caminho, alguns destaques interessantes, como esse carcará, levando sua presa como café da manhã. E uma vegetação fascinante, típica da caatinga nordestina, repleta de cactos e outras plantas da região. E finalmente, chegamos na comunidade. O Poço da Serra fica nas proximidades do rio Quixeramobim, numa região marcada por grandes afloramentos de granito. E antes mesmo de falarmos sobre os seres humanos que passaram por aqui, existe algo impressionante sobre essas pedras. Elas são extremamente antigas, muito mais antigas do que qualquer ser humano. Pesquisando por meio de documentos oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia, eu consegui encontrar a localização exata. No entanto, ao chegar no local, o que encontramos foi uma mata fechada e uma trilha quase que inexistente. Realmente foi algo que fugiu um pouco dos nossos planos e exigiu uma mudança no roteiro. Segundo a localização, a pedra é para estar em algum lugar aqui, mas como muito provavelmente há muitos anos ninguém visita esse local, então a vegetação local aqui acabou tomando de conta, né? Inclusive essa plantinha que tem aqui, a ortiga, já me pegou aqui, ela provoca alergia instantaneamente, então eu vou ter que voltar na vila e conseguir lá alguma foice, alguma coisa para tentar abrir novamente a trilha que foi tomada pela vegetação. Voltando à comunidade, felizmente encontramos o meu sogro, uma das pessoas que conhece melhor essa região e quem sabe poderia nos ajudar nessa missão. Casa. Epa. Rapaz, o negócio tá meio embaçado por lá. Cheio de mato. Será que tem uma foice por aí? Eu vou falar de uma pedra que tem aí que os antigos escreveram. Sabe onde é? Por ali por aquele canto não passa mais. É ruim também. É, né? Mas dá pra chegar. Mas lá porque tá embutido. Tem uma saia velha, caiu. Cuidado, mas se eu isso passar galão, não tem como a gente passar por ali mais. Por onde eu fui, né? É. Mas por trás dá pra ir. Dá, por trás dá. Aí, e a história lá do senhor sabe alguma coisa da história dessa pedra? Não, lá tem um nome lá que é negado, não tá destrinchado, né? Pode mais pra baixo, mas não tem. Rapaz, o senhor não quer ir não com a gente pelo menos mostrar o caminho? Não, tá certo. Eu? Sem dúvida, ouvi o seu Otávio e suas histórias, uma fonte oral riquíssima de uma pessoa que cresceu e viveu nas margens desse rio, realmente foi algo incrível e que enriqueceu bastante esse material. Tá aí, rapaz, a bonita. Tá aí ela. Rapaz, não é que o homem sabe mesmo, viu, das coisas. Aí pra baixo ali, ninguém sabe o que que tem, entendeu? Deve ter mais inscrição como essa, né? Porque aí a areia foi... Isso aí foi escrito há milhares de anos atrás, quando não existia nada por aqui. Foi com os americanos aqui? Foi mesmo. Eles vieram num carro aí. Aí foi? Foi, não sabia onde era, eu vim mais eles aqui. Esse cara aqui eu fui embora. Aí eles nunca destrincharam. Aí eles dizendo
se você conversa, que ela tem uma racha. Agora eu não sei onde é essa racha dela. Aí, Né? Se aí quem. destrinchasse o Aí, nome dela, tinha um cordão de ouro dentro. Ela se abria. Mas aí eu nunca vi essa racha aí. né, Eu não sei onde é essa racha. será? Eles me levaram, andaram, viraram, mexeram, mas não voltaram mais aqui não. Eles não destrincharam o nome não. Isso foi feito pelos índios. Quem caminhava por essas terras antes da chegada dos colonizadores europeus? Como essas pessoas se organizavam, o que comiam, no que acreditavam, como enxergavam o mundo e, principalmente, o que restou delas? E talvez parte da resposta esteja justamente aqui, gravada nessas pedras. Eu sou Rosivan Saldanha, professor e escritor. Sou natural daqui, mas morei muito tempo fora. E talvez aconteceu algo comigo que talvez tenha acontecido com você em algum momento. Estudei muito sobre Grécia, Roma, Egito, civilizações muito importantes, mas muito distantes. E muitas vezes não conhecemos a nossa própria história. Lendo esse, e aqui vale os créditos, lendo esse livro, né, de um autor local aqui de Quixeramobim, Antônio Roberto Lopes de Souza, eu descobri muitas curiosidades legais aqui da região e decidi explorar. E esse não é o único local, existem outros aqui no município de Quixeramobim, na região do Sertão Central. Mas por que começar por isso? Porque exatamente aqui eu tenho um vínculo afetivo e andar muito tempo por aqui e desconhecer essas histórias incríveis. O que encontramos aqui são manifestações de arte rupestre e nesse ponto vale uma explicação. Nem todo registro rupestre é uma pintura. Existem pinturas rupestres feitas com pigmentos aplicados sobre a superfície. E existem gravuras rupestres, quando a própria pedra foi marcada, raspada, picoteada ou desgastada para formar símbolos. Alguns deles são formados por linhas, pontos, formas geométricas e desenhos que hoje não conseguimos interpretar com segurança. Na arqueologia, muitos desses registros são classificados como grafismos não reconhecíveis ou grafismos puros. Em outras palavras, sabemos que foram feitas intencionalmente por pessoas reais, mas não sabemos o que significa. Qual povo indígena fez isso? Mas essa pergunta não possui uma resposta simples. Os registros são anteriores ao período colonial e foram conduzidos por populações que habitavam o interior do atual Nordeste brasileiro. Porém, associar diretamente essas gravuras a um povo indígena, historicamente conhecido, exige muito cuidado. Os povos encontrados pelos europeus a partir do século XVI já eram resultado de milhares de anos de transformações, deslocamentos, conflitos e contatos entre diferentes populações. Por isso, é mais correto dizer que estamos diante de vestígios deixados por habitantes pré-coloniais dessa região. Gente que nasceu, viveu, se alimentou, teve medo, criou filhos, enfrentou secas, observou o céu e percorreu esse mesmo sertão, mas cujos nomes nós não conhecemos. Mas existe uma questão ainda maior. Considerando que os primeiros humanos surgiram na África e quando os europeus chegaram aqui, já haviam pessoas habitando essa região e essas inscrições muito anterior confirmam isso, como essas pessoas chegaram ao continente americano? Para responder isso, precisamos sair por alguns minutos de Quixeramobim e viajar milhares de quilômetros para o norte, muito ao norte, até uma região que separa os Estados Unidos e a Rússia, o Estreito de Bering. Hoje existe mar entre a Sibéria e o Alasca, mas nem sempre foi assim. Durante períodos glaciais, enormes quantidades de água ficaram presas nas grandes massas de gelo do planeta. Com isso, o nível dos oceanos ficou muito mais baixo e uma extensa faixa de terra emergiu entre a Ásia e a América do Norte. Essa região é conhecida como Beríngia. Durante muito tempo, a explicação clássica para o povoamento das Américas foi relativamente simples. Grupos humanos provenientes da Ásia teriam atravessado essa região e, ao longo de milhares de anos, se espalhado pelo continente. Hoje, no entanto, sabemos que a história pode ter sido bem diferente e muito mais abrangente. Achados arqueológicos mostram que houveram diversas rotas e diversas possibilidades para o povoamento da América, inclusive que os primeiros habitantes poderiam ter vindo da América do Sul. Mas para não se estendermos muito nesse vídeo, vamos ficar com essa teoria clássica, a teoria de Clovis,
E nos próximos vídeos eu vou compartilhar com vocês outras teorias de como os primeiros nativos que habitaram o nosso continente teriam chegado. Estamos chegando ao final do nosso primeiro vídeo dessa série histórica e documental. Mas antes de finalizar, gostaria de destacar algo muito importante, que é a preservação desses locais. Eu ouvi relatos, inclusive, de pessoas que viram inscrições como essas e tentaram consertar alguma coisa, ou eu vi um caso extremo que eu fiquei estarrecido de uma pessoa que passou super cal para pintar, para vivificar aquela pedra. Enfim, há uma responsabilidade de preservarmos. Veja, isso aqui está há milhares de anos. Alguns estudiosos dizem que até pode chegar até 9, 10 mil anos de história. E nós não podemos simplesmente danificar, temos uma responsabilidade. Inclusive, estava a mata fechada quando chegamos aqui e damos, né, uma clareada para que isso não se perca, para que essa história não se perca. Portanto, esse foi o nosso primeiro episódio dessa série Historiando pelo Nordeste. Nos próximos vídeos, nós vamos explorar outros lugares, mas finalmente podemos considerar que povos muito antigos, do período pré-colonial, estiveram por aqui, por essas áreas. Muito provavelmente tomaram banho nessas águas, se alimentaram desses peixes, plantaram, cultivaram alguma coisa, não podemos especular o que. Algumas outras perguntas não temos respostas, por exemplo, o que significam essas inscrições. Quem sabe, no futuro, novas descobertas, novos achados possam nos dar uma luz sobre isso. Mas a nossa investigação não termina por aqui. No nosso sertão existem outras pedras, outros monumentos, outras coisas que eu convido você, nos próximos dias, estarmos investigando. Quem sabe nós não estejamos aí montando um grande quebra-cabeça para conhecer melhor as nossas origens, a nossa história e reforçar ainda mais a nossa identidade. Esse foi o Historiando pelo Nordeste, esse é o canal História com Saldanha e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.